Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para meditarmos naquilo que o Senhor tem a trazer aos nossos corações através das lições que nós estudamos aqui na nossa EBD. Nós adotamos aqui a revista Compromisso, da editora Convicção, e nós estamos quase já ao término de mais um trimestre, né, desta revista. E hoje nós vamos estudar Resistindo ao Inimigo. O texto áureo da nossa lição, que foi o tema abordado no domingo passado aqui na nossa EBD. O texto áureo da nossa lição se encontra lá em Atos, capítulo 23, versículo 11. Atos, capítulo 23, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faças em Roma. Nós estamos hoje aqui na mesa de explanação com o pastor Luiz Antônio Ribeiro, é o pastor nosso aqui da sede de visitação e também responsável pela missão de Presidente Bernardes, ponto de pregação lá no Araxãs, né? E também o pastor Edson Borges de Souza, que é o nosso pastor titular aqui da PIB-PP, está no som e na transmissão nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. Gostaria de agradecer a todos os participantes e também aqueles que nos acompanham ou irá nos acompanhar em algum momento nessa mesa de explanação. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Ó Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu recado aos nossos corações. Usa, Senhor, cada pastor aqui, Senhor, para que tudo o que for dito aqui seja somente para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, e tem o poder de transformar as nossas vidas. Te agradecemos também porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que sempre nos cerca com seu amor e cuidado a cada dia. Te agradecemos pela vida dos nossos pastores aqui presentes, Senhor, por cada internauta, Senhor, que está nos acompanhando nesse momento, ou que irá nos acompanhar em algum momento, Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde e dê, Senhor, a todos nós o entendimento da Tua Palavra. Que possamos sair daqui diferentes do que chegamos, mais edificados pela Tua Palavra. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Fará agora a primeira parte da lição o pastor Luiz Antônio Ribeiro, o qual passo a palavra para essa primeira parte da lição abordada. Saudações a todos os internautas, boa noite a todos os irmãos, amigos. Saúdo aqui na mesa o irmão William na mediação, o pastor Edson Borges, o irmão Flávio aqui na transmissão e da imagem, e a todos aqueles amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos estar revendo nessa noite a EBD 11, o irmão William já leu aí, né, o texto áureo sobre Resistindo ao Inimigo. É um assunto interessante que fora abordado a semana passada. A gente vai estar fazendo uma reflexão nesse texto do livro de Atos, né? Capítulo 21 até Atos 23, 37. Vai estar versando essa lição. Então o tema é Resistindo ao Inimigo, né? De cara a gente já vê que a vida cristã, ela requer um esforço para a gente acompanhar aquilo de acordo com o que Deus quer de nós, né? O próprio texto áureo que foi lido, né? Nas palavras de Jesus alertando Paulo, né? Dizendo: tem ânimo, né? Porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, a vida cristã o tempo todo é de desafios, né? O tempo todo é de ofensas, né, para o lado do cristão, e o tempo todo ele vai ter que estar, então, resistindo, né, a essas intempéries, né, a esses
eu diria assim, a uma batalha espiritual. O tempo todo a gente vai estar envolvido nessa batalha espiritual, porque o inimigo sempre vai estar nos perseguindo. E tudo começa aqui com a viagem de Paulo, né? Ele estava no interior ali, na região de Cesareia, né? E ele voltaria para Jerusalém, né? Voltaria para Jerusalém. Alguns irmãos não queriam que ele voltasse, porque se Paulo voltar para Jerusalém é o fim de Paulo, né? É o fim da carreira do apóstolo. Sabia que ele seria muito perseguido lá. Mas ele volta. E o texto no verso 17 de Atos 21, fala assim: logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo ele dá um relato, né? Ele dá um relato de como estava o trabalho na região, né? O que ele estava pregando ali, né? E fala do comportamento do povo, né? Da mudança, né? Entre o povo gentil, né? Que houve muitas conversões ali. O verso 20 diz: e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, dentre outras coisas, Paulo vai falar assim da circuncisão, né, que era um costume judeu, mas que na vida cristã não era mais necessário aquilo, né? Então, amados, nós vemos que os missionários, né, participavam dessa batalha espiritual, e isso era real, não era uma história de um papel, isso aconteceu, né? E mesmo em meio ao sofrimento, todos eles glorificavam a Deus. E conosco hoje também não é diferente, né? Não é diferente porque nós sofremos a batalha espiritual também. O nosso inimigo é invisível, nós não vemos, mas nós sabemos que existe, né? Haja vista que Paulo, aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele chama atenção para isso, né? Que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais do maligno, né? Então nós realmente precisamos estar sempre resistindo, né, aos dias maus, né, aos avanços do inimigo, mas sempre então focado no próprio Deus, né? Porque a palavra de Tiago 4,7 ele fala que, né, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o grande mistério aqui, né, da resistência ao inimigo, principalmente de Paulo, é a questão da submissão a Deus. Ele era um homem fiel, um homem que vivia verdadeiramente Cristo, né? E que em meio às provações, às dificuldades, Deus usou ele de todo jeito. Usou na prisão, fora da prisão, usou no naufrágio, usou quando foi picado de cobra. Em tudo, a vida de Paulo foi uma vida de glorificação a Deus, né? Dada a sua fidelidade ao Senhor. Então agora vem, a partir do capítulo 21, verso 20, vem agora as perseguições, né? Ataques, prisões, né? Mas sobretudo vem o testemunho de Paulo também. Então, o autor diz que o inimigo não ficou satisfeito com as notícias. Na mesma reunião de boas-vindas, Paulo foi informado de uma acusação contra ele, porque os judeus tinham ouvido que ele estava ensinando que os judeus convertidos não dessem ouvidos ao ensino de Moisés sobre a circuncisão. Então, logo de cara, já começou, ele teve uma resistência aí. Por quê? Porque ele estava sendo já
acusado de que estava ensinando algo errado, né? E na verdade a circuncisão era de somenos, porque todo que aceita Jesus como Senhor e Salvador, então já faz parte do novo nascimento, né? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então não havia necessidade mais daqueles costumes, né? Da circuncisão, né? Não havia necessidade mais disso. Agora Cristo é suficiente para nós, né? Mas ele teve que resistir a isso também. Então, esse é um dos fatos difíceis de ser interpretado, né? E eles levantaram 3 questões aqui. A posição dos líderes da igreja em Jerusalém com relação à lei, o que estavam ensinando sobre o assunto na igreja e como a sugestão deles se ajustava com os ensinos de Cristo, né? Então é como se fosse um concílio ali, né? Para redefinir alguns pontos. Olha, como doravante então vocês vão falar do Evangelho, o que vai ser colocado, né? O que está de acordo com a lei, né? E que não fere também os princípios do ensino de Cristo. Então tinha que dar uma adequada nisso daí, né? E Paulo, então, ele sempre se defendeu diante das dificuldades. Paulo nunca foi um homem que acovardou, nunca silenciou, ele tinha ali a orientação do Espírito, ele sempre defendia com muita categoria, né? Com muita fundamentação. Então, foi como se ele percebesse, naquele momento, por exemplo, ele dá uma silenciada, né? Ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali, e ele dá uma silenciada. Então, os próprios líderes da igreja orientaram a cumprir o rito de purificação no templo, com 4 outros homens, né, que o acompanhavam, né? Era a semana da purificação, né? Então, aquelas pessoas que tinham seus votos, né, a cumprir, tinha que apresentar a sua oferta no templo também. Então, tudo isso aí, eles fizeram questão que Paulo cumprisse direitinho, né? Era um processo que durava 7 dias, né? Da purificação. Então Paulo foi orientado a cumprir tudo isso para evitar o máximo de conflito com o povo judeu, né? Com aqueles judeus, né? Ferrenhos ali que viviam em Jerusalém e que ficava de olho em tudo que os cristãos faziam para tentar colocar um defeito, né? Então o próprio autor relata, como não encontraram uma grande mentira, né? Se tornaram, como não encontraram nada, uma grande mentira se tornou uma armadilha que prendeu Paulo, né? Paulo, ele tinha levado com ele Trófimo, né? Que era um grego, e o Trófimo tinha casa lá em Jerusalém, então Paulo iria ficar possivelmente na casa dele, né? Mas Paulo estava com esse homem para lá e para cá, andando na cidade, né? Foi no templo e tal, na praça, enfim. E os judeus, eles acharam que Paulo estava com profanação, porque aquele homem era grego, né? O estrangeiro não podia entrar assim no templo, em qualquer acesso ao templo, né? Então até isso eles fizeram, né? Para tentar criar um alvoroço, e criaram um alvoroço, né? Para culpar Paulo. Eles queriam culpar Paulo de alguma coisa, né? E isso causou um grande alvoroço, quase que Paulo foi prejudicado, né? Violentado assim entre a multidão, né? E o povo gritava, mata-o, né? Mata-o, tal, e mesmo Paulo falando, né? A língua grega ali, pediu permissão ao comandante para dizer alguma coisa à multidão, né? E quando o texto fala que ao ouvi-lo falar nesse idioma, né? O comandante surpreendeu, porque pensava haver prendido um egípcio, né? Que havia provocado uma rebelião com 4.000 assassinos, né? Ele confundiu, falando, não sou eu não, né? Esse não sou eu não, né? O senhor tá confundindo comigo aí. E aí Paulo então fala em aramaico, né? E contou para toda a multidão sua experiência de conversão a Deus. Aí ele foi relatando, né? Tudo o que aconteceu, o encontro que ele teve com Cristo, mas mesmo assim a multidão então criticava Paulo, né?
O verso 22 fala assim: que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo, né? E faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Então ele fala aqui do voto, né? Que eles orientaram a ele fazer. O comandante ficou intrigado, né, com a situação e ordenou que os soldados, debaixo de chicotadas, descobrissem o que havia de errado em Paulo, né? Eles cometeram um erro, né? Lá na frente acho que ele ficou arrependido porque Paulo se identifica, né, como um cidadão romano, né? E ele ainda fala assim que ele tinha gastado muito dinheiro para ser um cidadão romano. Ele fala: eu sou de nascença, né? Aí tudo mudou, né, a questão lá. Então o outro ponto que o autor traz aqui é a defesa de Paulo perante o Sinédrio, né? Defesa de Paulo perante o Sinédrio. Paulo, ele foi levado, né, ao Sinédrio para prestar lá um depoimento. E o texto fala assim: devemos ter em mente que essa foi a primeira vez que o apóstolo ficou diante das autoridades religiosas. Primeira vez, hein? Né? Ele teve um encontro com Cristo e logo ele já começou a pregar ali, né? Então, a primeira vez ele teve um encontro com as autoridades religiosas, com quem ele teve um relacionamento anterior. Ele havia se beneficiado do ódio de Paulo pelos seguidores de Jesus, perseguindo e matando em nome da lei, com cartas assinadas pelo próprio sumo sacerdote. Foi por essa razão que, quando Paulo proferiu a primeira sentença, já foi esbofeteado na boca, né? Aí ele chama lá o líder religioso e diz assim: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido, né? E aí ele foi repreendido por isso, mas Paulo sempre educado, né? Depois ele pede desculpa, não sabia que ele era, né, um líder religioso, porque a própria lei pede, né? Ele citou Deuteronômio, né? A própria lei pede que a gente obedeça, né? E dá honra ao líder, né? E ele então se desculpou. Depois, percebendo que ali tinha um grande número de saduceus e fariseus presentes, né? Ele usa uma dinâmica, né? Que ele defende a ressurreição. E quando ele faz isso, né? Os fariseus acreditavam, né, na ressurreição, os saduceus não. Então só aí já houve uma divisão no grupo, né? Uma divisão no grupo, assim. Alguns já supostamente estariam a favor de Paulo e outros não. Então foi uma estratégia que Deus colocou no coração dele e ele falou então da ressurreição. O autor finaliza o tópico dizendo: talvez por causa de muitas perguntas que Paulo estava se fazendo naquela noite, o Senhor lhe apareceu fortalecendo. Aí ele vai dizer aqui, é o texto áureo, né? Ser corajoso, como desse testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que os dês também em Roma, né? Ele entendeu, a batalha estava só começando. Então, a vida cristã, a nossa vida cristã, da mesma forma, ela tem essa batalha, né, pastor? Batalha espiritual o tempo todo. A gente vai ter que o tempo todo estar resistindo, né? E vale a pena a gente chamar a atenção que essa resistência não é pela nossa força, não. Como diz lá Tiago 4,7, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se eu não sujeitar a Deus, eu estou perdido, né? O diabo, ele tem um poder assim descomunal, a gente não pode não. Tem que ser Deus mesmo, para enfrentar ele é só Deus. Então nós temos que sujeitar a Deus, mas temos que resistir o tempo todo. O tempo todo a gente é assolado, tentado, né? Nessa batalha espiritual a gente está sendo sempre, né? Sempre acusado por ele, porque ele é o acusador. Então ele está sempre acusando, está sempre nos assediando, né? Como diz Hebreus 12 ali, assediando, querendo, né, tomar a nossa alma, né? Mas nós temos que resistir, né? Temos que ser corajosos, né?
porque nós somos chamados para isso, para testemunhar o poder de Deus na nossa vida. Agora o pastor Edson vai falar enfrentando a ameaça de morte, ficando sob a guarda real, é a conclusão. Ok, boa noite, meus irmãos, amado diácono William, amado pastor Luiz Antônio, nosso amado diácono Flávio, na transmissão, né? E você, que é da PIBPP, você que não é da PIBPP, e que nos acompanha aqui em mais esta mesa de explanação, hoje, com esse tema, resistindo ao inimigo, não é? Seguindo a explanação do nosso amado pastor Luiz Antônio, chegamos ao capítulo 23, não é? Onde Paulo está preso lá em Jerusalém, não é? Na fortaleza, e eles estão querendo matar Paulo de qualquer jeito. Então, ao amanhecer, já outra conspiração, diz aqui o nosso estudo, havia sido arquitetada com a ajuda dos sacerdotes e de todos os líderes religiosos. Então você tem aí a elite espiritual da nação contra Paulo, contra o Evangelho, né? O plano é tirar Paulo da fortaleza, onde estava sob a guarda romana, né, dos soldados romanos, tirariam Paulo da fortaleza, no dia seguinte, sob o pretexto de mais investigação. Você já viu isso? Em algum lugar? Não é? Quer dizer, o homem é o mesmo em todos os tempos. Não é? Todos os tempos, é o mesmo. E 40 judeus que haviam feito um juramento de jejum iriam matá-lo. Então esses 40 judeus não comeriam enquanto não matassem Paulo. Mas o sobrinho de Paulo descobriu o complô, o plano, e foi avisar Paulo na prisão, que em seguida enviou o comandante, né, o Cláudio Elisias, e este, ciente da gravidade da situação, e sabendo que Paulo era um cidadão romano, como o pastor Luiz já informou, decidiu ajudar Paulo. Era Deus usando o comandante, enviando-o naquela mesma noite para ser ouvido pelo governador Félix, lá em Cesareia, não é? E assim, protegido com um regimento de 200 soldados, imagine, 200 soldados de infantaria, mais 70 soldados de cavalaria e 200 lanceiros, ao todo 470 homens, para proteger Paulo. Então, por aí a gente tem a noção, né, do que eles temiam, né? Sim. Então, fizeram a parte deles, né? Quer dizer, o comandante cumpriu o seu dever de ofício, né? Fez a sua parte. E assim evitou uma morte injusta, né? E agora, ficando preso sob a guarda real, 23, 31 a 35 de Atos. Então, a próxima parada foi no próprio palácio de Herodes, em outras palavras, na cova dos leões, que Herodes é descendente dos idumeus ou edomeus, e um pessoal sempre com ódio contra os judeus, né, contra Israel. Quando o governador Félix leu a carta enviada pelo comandante Cláudio Lisias, ele decidiu aguardar os acusadores de Paulo chegarem, porque os romanos, no direito romano, você não podia prender ninguém sem ter a defesa, né? Então, alguém fazia a defesa, o outro fazia a acusação. E os acusadores tinham que estar presentes, não é? Então, esse pessoal tinha que descer até Cesareia, perante o governador Félix, para que fizesse a sua acusação perante o tribunal ali, né? Quanto a Paulo. E assim ficaram aguardando os acusadores chegarem, antes de ouvi-lo. Então não seria ouvido sem antes fazer a acusação. Inclusive, quando troca de governador, quando o Festo chega depois, eles se aproveitam
que Festo sobe a Jerusalém para visitar e eles querem que leve Paulo para lá, porque eles querem matar Paulo. O plano é matar Paulo no caminho. O mal não desiste. A Festo fala, não, ele está lá e vocês, os acusadores devem descer até Cesareia para serem ouvidos. Então, e toda essa prática aí do direito romano ajudou Paulo, né? Levou 5 dias para os acusadores de Paulo chegarem a Cesareia. 5 dias que Paulo certamente usou em conversas com o Senhor Jesus, né? O Senhor da igreja, orando. E aí vem a conclusão. O preparo espiritual faz parte de toda a pregação, de todo o preparo missionário. O preparo espiritual faz toda a diferença na reação e nas consequências dos ataques do inimigo em nossa vida, né? Então, oração e Bíblia na nossa vida, né? Também ele coloca aqui o autor que a forma como o apóstolo Paulo reagiu nos revela sua compreensão da grandeza e poder de Deus, da sua soberania e controle sobre todas as circunstâncias da nossa vida, né? Ele era humanamente frágil, como qualquer um de nós, né? Mas ele havia desenvolvido uma fé inabalável no Rei e Senhor do Universo e estava descansando nele. Que assim seja com você, seja conosco, como termina aqui o nosso autor da revista. Bem, nós vemos quão precioso, né? Essas lições, quão preciosas estão sendo essas lições para as nossas vidas. Nós percebemos em todo o contexto aqui da revista e dessa lição especialmente, que, como bem citado pelos nossos pastores, a vida cristã ela nos traz desafios, ela nos traz rejeição, né? E isso aconteceu com Paulo lá no seu ministério. Ele enfrentou muitas circunstâncias adversas aí, mas venceu, sobretudo com o poder do Espírito, né? Que o movia a cumprir a sua missão designada por Deus. Hoje em dia, quero trazer isso para a nossa discussão. Isso mudou? Ou o verdadeiro evangelho ainda sofre resistência, né? E qual é o segredo para nós vencermos as adversidades que podemos ter na nossa caminhada cristã? Bom, na verdade nada mudou, né? Nada mudou. O que a gente percebe que parece que essa questão da perseguição parece que aumenta com o passar do tempo, né? Isso é profético também. Assim como aumenta o esfriamento na fé, né, aumenta também essa perseguição. E a receita é a mesma, né? O autor, o pastor leu aí, que ele concluiu aqui, dizendo que Paulo, embora teve muita resistência na sua vida, né, ali no Evangelho, ele desenvolveu ao longo do tempo uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Essa fé inabalável é a única arma que temos para resistir, né, às tentações, às investidas do inimigo, às perseguições. A gente vê que o sistema legal naquela época, embora protegeu Paulo, né, até certo ponto protegeu, mas também tinha suas falhas, né? A gente viu com Cristo a acusação infundada, né? Tinha suas, aquele lado que liderava, que era contra o evangelho, tinha suas influências e acabava tendenciando, né, para o mal. E hoje não é diferente também. A gente vê a questão legal hoje, que ela é falha também, algumas pessoas mais simples são prejudicadas. E aí, quando você vê a postura de Paulo, você fala, puxa vida, é interessante, você tem que temer a Deus, você tem que ser fiel ao Evangelho, mas Deus te dá lucidez para você ter estratégia para lidar com as pessoas aqui. Porque quando Paulo fala assim, olha, eu sou cidadão romano, veja bem o que você está fazendo, eu sou cidadão romano, né? Na verdade, ele já lembra de uma lei antiga, né? Lex Valéria e Lex Porcia.
Eram leis romanas que impedia que o cidadão fosse fustigado ou algemado, pastor. Só o estrangeiro, o escravo era tratado assim. Mas você como cidadão romano, eu como soldado, eu tinha que fazer uma abordagem, reportar você e falar, senhor William, o senhor está sendo chamado para um depoimento e tal, mas eu não podia te algemar nem te agredir. Então existia uma lei que protegia a cidadania romana. E Paulo era um homem sábio, ele sabia de tudo isso, ele fazia essas citações perante as autoridades e o pessoal, né? Então o crente ele tem que ser assim, ele tem que pedir a sabedoria de Deus, né? Porque Deus é que sabe todas as coisas. E ele nos orienta para transitar nesse mundo assim, né? Sendo fiel a Ele, cumprindo os mandamentos dele, né? Mas de olho também na nossa justiça. Nós tem coisa que a gente tem que apontar, mas a lei diz isso, por que você está fazendo isso? Né? Então a gente tem que estar esperto nesse sentido também. Mas em questão a ataques, o irmão William, sempre foi, sempre vai ser a mesma coisa. O inimigo é inimigo eternamente também. Ele vai estar sempre acusando, ele vai estar sempre nos assediando, nos importunando. E por incrível que pareça, às vezes você pode ver isso até no próprio corpo, né? Não é mesmo? Jesus fala que tem os joios. O joio é aquela coisinha que fica ali te importunando, é contra você, é contra tudo e tal. Então a gente vai ter sempre essas provocações, esses ataques, né? Por isso nós temos que usar de resistência sempre também. E a maior resistência é sujeitar a Deus mesmo, ser como Paulo, que desenvolveu essa fé inabalável, né? No Rei Jesus. O próprio Gálatas 2:20, ele fala, já não sou eu quem vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele era submisso totalmente à vontade do Senhor, né? E é isso que nós cristãos temos que fazer também. Temos que ter temos que ser submisso à vontade de Deus o tempo todo. Ontem eu preguei na casa de repouso, Salmos 46, né? Que ele fala da fé, a fé perfeita em Deus. Fé perfeita em Deus. Então ele cita lá, ainda que os mares rugem, ainda que está o caos, está tudo sendo destruído, ele fala, você tem que esperar em Deus e crer que Deus está ali no controle da sua vida e vai te proteger. Esse é o único refúgio, né? Esse é o único socorro. É isso, é fé inabalável. Aí se vier a resistência, a gente vai suportar. Sim, seguindo o pastor Wilson, aliás, o pastor Luiz Antônio, né? Sim, continua, William. Esse dia uma senhora me procurou, né? Do nada ela foi agredida, ela começou a levar tapa, ela caiu, porque já é uma senhora idosa, muito frágil, ela caiu e a moça que batia, chutando ela no chão. E um senhor batendo palmas, porque aí chamaram a polícia veio. Se não chamasse a polícia, ela tinha morrido, porque ela é muito frágil. E ela não abriu a boca, ela não fez nada para aquela mulher. E nesse dia que ela foi agredida, era bem o dia que ia ter o culto na casa dela. E teve o culto à noite na casa dela. Né? Então, agora, o evangelho, como está em Efésios 6, ele é uma arma de ataque. As almas perdidas são os bens do valente, Marcos 3. Então, essa é uma reação do diabo. Então, em estados islâmicos, comunistas, e mesmo em Israel, os judeus não convertidos perseguem ainda hoje. Se você for a Israel hoje, chamar alguém para ir num culto evangélico, você vai ter problema. Você não pode chamar assim abertamente, não vão lá na minha igreja, não pode, ainda hoje. Tem que ser um convite mais pessoal, assim, e a pessoa vai assim com medo, né? Agora, quando o judeu se converte, aí tudo muda. Então, continua, ainda hoje é difícil, é muito difícil, né? Então, quem tem aí uma ideologia islâmica ou israelita, ou comunista, porque são ideologias que perseguem mesmo
o livro, né, que é a palavra de Deus, né? Você pode falar de qualquer outro ensino religioso. Pode apresentar o shintoísmo, o hinduísmo, o que você quiser. Mas se você falar do Evangelho, que Jesus veio ao mundo para salvar, que o homem é pecador, aí você arrumou o problema. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então o pastor Luiz mostrou que a gente tem que mostrar também o que está errado na lei. E Paulo usou isso. Os romanos usaram a Pax Romana, 200 anos, abrindo grandes estradas. E a Pax Romana trouxe realmente um período de paz no Império, onde acontecia o que o pastor falou. Um cidadão romano não podia ser maltratado. E Paulo usou esse contexto para apelar para César. Quando ele percebeu que Festo queria entregá-lo para essa turminha que queria matá-lo, ele falou: apelo para César. Aí Festo, com que bravo, falou: pá, César, tu irás então, né? E aí é quando mandam Paulo aquela viagem do naufrágio lá. Porque aquela época que ele manda o centurião Júlio levar Paulo para Roma, não é época de viajar. Não é época para viagem. Não é época para navegar, não é. Avisaram para matar Paulo também. Ele vai morrer, morre ele, centurião, morre todo mundo aí. E mandou Paulo para lá. E Paulo sobreviveu. 270 pessoas no navio. Deus falou, né, que ninguém morreria. Haveria sim naufrágio. Mas eles todos iriam sobreviver como sobreviveram, né? E naufragaram também, porque não ouviram Paulo, né? Paulo: fiquem em Creta, fiquem aqui, não saiam daqui. Eles não ouviram. E aí veio o Euroquilão, né? O vento nordeste. E aí fez o estrago que os irmãos sabem, que a Bíblia mostra, né? E ficaram lá 2 semanas sem ver sol, nem estrela, nada. Plena escuridão. E Paulo ganhou força, né? Vamos comer, o que animal o pessoal a comer. Reagiu no meio daquele povo. Depois lá na ilha, quando já na ilha de Malta, né, o Públio lá, doente, desinteria, orou para o Públio. Veio a víbora lá, enquanto fazia fogueira, porque pegou, eles não sabem a história. E aí o povo da ilha: esse homem deve ser mau mesmo, porque o Júlio estava levando prisioneiros, né? Esse homem deve ser mau, porque nem a serpente dele. Aí Paulo jogou a serpente, né? A serpente caiu, esperando o homem cair. Paulo caiu duro. Paulo lá ainda pregou, e aí o pessoal começou a achar que Paulo era um semideus, alguma coisa, né? Porque normal ele teria que estar morto. E Paulo assim se torna uma bênção também na ilha de Malta, né? Ele fica preso em Roma, o livro termina, ele preso em Roma, numa casa alugada, recebendo judeus, recebendo os crentes, né? Depois ele é solto, faz uma 4ª viagem, quando ele escreve as epístolas pastorais, né? De Timóteo, Tito, né? Depois é preso novamente e executado. Ele morreu antes do ano 70. Então Paulo usou a lei a seu favor. Ele viu que se ele, Festo, ia mandá-lo de volta, Festo queria agradar os judeus, né? Ia mandá-lo de volta para Jerusalém e ia morrer no caminho. Apelo para César, né? E assim ele sobreviveu, chegou a Roma, falou ainda a muita gente naquela casa alugada, ainda fez uma 4ª viagem, escreveu as epístolas pastorais. E aí, lá em Timóteo, ele se despede, né? Está chegando o tempo, minha vida de ser derramada como libação, né? Como líquido. Libação é derramar um vinho, alguma coisa, né? Em sacrifício. Combati o bom combate, 2 4:7. Acabei a carreira, guardei a fé, esperando a morte chegar. E quando a gente lê essas passagens assim, bem devagar, os irmãos percebem que Paulo, né, pastor Luiz, irmão William, irmãos, ele não tinha mais para onde ir. Quando Ágabo adverte que ele não vá a Jerusalém, né, e ele fala: não me constranjam,
Os irmãos pedem que ele, por favor, não vá a Jerusalém, não vá, não vá. Né? Então Paulo respondeu: que fazei chorando, 21:13, e entristecendo-me o coração, porque estou pronto não só para ser amarrado, como Ágabo falou, né? Mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Mas lendo, depois, ao longo dos anos que a gente vai lendo e relendo, Paulo não tinha mais para onde ir no império. Qualquer cidade que ele fosse, qualquer lugar, ele teria problemas, porque ele era muito conhecido, fundou muitas igrejas. Paulo foi do Sinédrio, né? Como está aqui o autor coloca, né? A primeira vez que ele enfrenta o Sinédrio, quer dizer, ele era de lá, agora ele está lá enfrentando aquela turma. Então, irmãos, Paulo não tinha mais para onde ir, não tinha jeito, tinha que apelar para César mesmo. E o reino de Deus venceu, deixou 13 epístolas escritas, muitas igrejas fundadas, né? E é isso, né? Todos os apóstolos morreram como mártires, inclusive Paulo, menos João, né? Que João não há certeza se ele morreu bem idosinho ou morreu num caldeirão de óleo fervente. Há essas teorias, né? Mas o mais provável é que João não morreu como mártir, ele morreu bem idosinho em Éfeso, né? Mas os demais, como Paulo, todos morreram como mártires. Então é por isso que nós, em nosso tempo, temos que fazer a nossa parte. Há muitos irmãos sendo perseguidos em países comunistas como Coreia do Norte, China, Cuba, não é? E no Brasil hoje é muito difícil também. Há lugares hoje perigosos, não é? No Brasil, para pregar o Evangelho. Há irmãos sofrendo e a perseguição continua. É a pergunta do William, né? Mas o Evangelho sempre vencerá. Agora, viu, William? É interessante, porque essa linha do tempo que o pastor traçou aí, a gente vê que em todo tempo Paulo glorificou a Deus. Então, se ele quisesse, por exemplo, o navio aqui quebrou, tal, vou aproveitar, né, eu vou fugir, ele não teria glorificado a Deus. Mas então ele teve todo o tempo sob a égide ali, sob o comando de Deus. Ele resistiu ao mal, sim, mas ele nunca fugiu dos desígnios que Deus traçou para ele. Sim. Com medo de fugir. Exatamente. Né? Os soldados sim, queriam, né, convencer Júlio, o centurião, para matar Paulo, sim, e todos os soldados. Para acabar com aquilo ali. Mas o Júlio não deixou. Mesmo porque, se os prisioneiros fogem, eles responderiam com a vida deles perante o império. Se chegasse lá sem os soldados, sem os prisioneiros, os soldados seriam executados. Antes que ele vamos matar. E o Júlio não deixou. Então você vê que Paulo, mesmo nessa circunstância, ele orou para um, curou outro, acalmou, no naufrágio acalmou as pessoas, como o pastor falou, se alimentou, incentivou as pessoas a se alimentarem também. Então o tempo todo ele glorificou a Deus, né? Então eu fico pensando, se a gente, quando vem uma batalha para a gente fica querendo fugir daquilo, né? E eu acabo fazendo a minha vontade e saio daquela esfera da dependência de Deus, né? Tem que deixar Deus agir mesmo, isso é fé inabalável, né? É ficar o tempo todo submisso à vontade de Deus. E em circunstâncias difíceis, Deus usou Paulo, ele glorificou do mesmo jeito. Ou no naufrágio, na picada de serpente, em todo o movimento de Paulo estava Deus no comando e ele, né? E ao final foi martirizado, vontade de Deus também, né? Em tudo ele deixou Deus. Como o pastor fala, não tinha para onde recorrer. Ali é a consumação da sujeição a Deus, né? Quer dizer, não tem onde correr, mas eu tenho Deus, né? Eu tenho Deus. E eu queria também, pastor Luiz e o William, fazer um comentário eu sempre que passei por essa passagem, eu sempre prestei muita atenção no 21, 28,
que são as acusações dos judeus da Ásia, que depois, usando a expressão dos jovens, vazaram, né? Deixaram essa turba toda em Jerusalém lá, criaram tudo sair e sumiram. Voltaram para a casa deles, deixaram... Mas ele faz essas acusações falsas contra Paulo, que gerou toda essa situação. 21, 28. Esse homem é o que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, olha só, que não é verdadeiro. Contra a lei, outra mentira. Contra este lugar que é o templo, outra mentira. E ainda mais, trouxe gregos ao templo, que é outra mentira. E profanou este santo lugar, que é outra mentira. Tudo mentira aqui. Então é muito triste hoje a gente ver pessoas com mentiras também sendo julgadas, sendo condenadas, sem nenhuma prova material, sem nada. Como é que um juiz, o senhor é um juiz, e o Williamson é um juiz, vai julgar, condenar alguém sem prova? Isso está acontecendo. Quer dizer, o pessoal que cria toda a turbulência desaparece. A turma que quebra mesmo, ninguém vai atrás, ninguém quer saber. E os acusados de terem feito, não há nenhuma prova material que eles fizeram aqui, eles estão sendo. E muitos desses são irmãos. À medida que o tempo vai passando, vai descobrindo, são quem? Gente que estava fazendo estudo lá, de pesquisa, em razão de todo aquele momento, né? Gente agora, idoso, gente doente. Agora, pastor, a gente vê que antigamente era uma coisa fechada, só quem tinha acesso a voz tinha o depoimento e tal. Hoje em dia não, com essa mídia, a gente acompanha em casa um julgamento, né? Então você vê que na maioria das vezes o que a gente viu nesse transcorrer do julgamento é que as supostas provas eram infundadas, né? Então na hora H você via juiz com as provas que não tinha fundamento, as provas, né? Não tinha fundamento. Eu pergunto, como é que vai terminar isso agora, né? Como é que vai terminar isso? Aí eu quero entrar pelo seguinte. No final do capítulo 23 de Mateus, Jesus está lá no Monte das Oliveiras. Ele olha para Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha protege sua ninhada, proteger você. Mas agora o tempo da tua visitação, da tua oportunidade, passou. E no 24 ele decreta o juízo para Jerusalém. Não vês esses grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Paulo é morto antes do ano 70. E o juízo pronunciado virá agora. E não ficou mesmo em Jerusalém pedra sobre pedra. O juízo está chegando. Eles estão perseguindo os crentes da igreja. E não percebe que o juiz está chegando. Gonzales fala que quando as legiões romanas se aproximaram, a igreja, sabendo disso, foi para um povoado chamado Pela. Me parece que é Pela o nome do povoado. Então, segundo Gonzales, ninguém da igreja morreu, porque a igreja sabia que isso ia acontecer. Mas quem ficou em Jerusalém, achando que ia poder negociar com Tito, que ia ficar tudo numa boa, pereceu. Jerusalém ali foi varrida. Como Jesus falou. Né? Como Jesus falou. Muito bem. Nós vemos aqui que realmente Deus, ele muitas vezes permite que algumas perseguições aconteçam, mas ele não perde o controle de nenhuma das situações. Nós vemos pelo exemplo de Paulo, né, a convicção do seu chamado e a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas, fez com que Paulo cumprisse a sua missão. Ele tinha a convicção do poder de Deus, sabia que estava nas mãos do Senhor e que ele o protegeria e o guardaria. E quando ele tivesse que passar por alguma situação difícil, Deus estaria com ele. Isso faz toda a diferença.
vemos aqui também que isso não mudou, né? Nós podemos passar por momentos de perseguição, de tribulação, né? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que devêssemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. O fato é quem está com você nesses momentos de perseguição, de tribulação na sua vida. Você tem o Senhor como seu ajudador, como aquele que te guarda, aquele que te protege. Se você ainda não tem, é importante tê-lo, porque esse mundo, né, como os próprios pastores citou, nós teremos muitas situações difíceis a enfrentar. Não sabemos quais serão, mas com a presença do Senhor, podemos passar por todas elas e glorificar o nome do Senhor, porque foi para isso que nós nascemos, nós vivemos. Então, você já tem o Senhor Jesus? Se você não tem, é importante que você tome essa decisão de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já tem, confie nele, coloque toda a sua vida nas mãos e no cuidado do Senhor. Confie no poder de Deus, na sua soberania sobre todas as coisas, sabendo que você pode perder o controle, mas Deus jamais perderá o controle da sua vida. Cumpra o seu chamado, cumpra aquilo que o Senhor tem a fazer através de você, e você será bem-sucedido e glorificará o nome do Senhor. Nós vamos agora passar aos pastores para suas considerações finais. Estamos chegando ao término de mais essa mesa de explanação. Quero fazer um convite especial a você que nos acompanha e depois nós encerraremos essa mesa de explanação. Bom, muito bem. Então, o que eu poderia ressaltar, né, nas considerações finais é que nós temos também que desenvolver uma fé inabalável. Não há outra forma da gente resistir aos dias maus, né? Às acusações do inimigo. A gente está vendo, né, no nosso contexto do nosso estado, do nosso país, né, a gente está vendo com toda a modernidade, com toda a clareza que nós temos no nosso tempo, né, onde muitas pessoas, às vezes leigas, né, querem falar de justiça, de lei, porque tem algum conhecimento, né, para falar. E mesmo em meio a essa abertura, essa clareza, as pessoas ainda querem distorcer o direito, né? Querem distorcer o direito. Então, a gente tem ataque de todos os lados, da religião, da justiça, né, do cidadão comum, ataque às vezes dos joios, né, dentro do próprio templo. Em todo lugar a gente vai ter que resistir isso, né? E resistir é submeter a Deus e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Senão a gente acaba fugindo do desígnio de Deus. Ah, está difícil, estou sofrendo, vou sair, né? Você desvia daquela linha de ação que Deus está te conduzindo, porque você teme o sofrimento, você teme a represália. Aí você deixa de glorificar Deus, né? Porque você está com medo da perseguição. Então, como o texto, eu volto a ler aqui o texto áureo, né? Que ele fala aqui, 23, né? Que ele nos chama a atenção para o ânimo, né? Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, toda a nossa peregrinação de vida ministerial, de vida cristã, ela deve ser uma vida usada para testificar o poder de Deus na nossa vida. Então que Deus nos abençoe, abençoe o nosso povo, né? O povo de Deus, dê coragem, porque dias difíceis nós teremos cada vez mais. Mas isso eu não posso usar isso como, eu vou fugir, né? Eu não vou ser mais crente, porque está difícil ser crente, né? Os apóstolos que eram crentes mesmos foram martirizados. Jesus, né, foi crucificado sem culpa nenhuma. Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar a situação difícil também. Mas que Deus nos ajude, né, pastor? E nos dê o socorro. Para a gente nunca desonrar a Deus, né? Nunca desonrar. Eu sempre falo, Senhor, tenha misericórdia, que a gente nunca desonra o nome do Senhor. Depois de tudo que Ele fez para mim, para nós, né? Nós não podemos desonrar.
Quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo de ouvir esses assuntos, né? Aí depois eu descobri, Deus iluminou minha mente para entender que todo cristão que tiver que em algum país, algum lugar, passar por isso, o Espírito Santo que habita no povo de Deus dá uma coragem que não é nossa. Não é nossa, como deu a Paulo. Que dá aos cristãos hoje lá na Nigéria, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, no Paquistão, na Índia, no México, na Colômbia, no Uruguai, que foi proibido comemorar o Natal. Há uma coragem que não é nossa, né? Então, Deus está no controle de tudo isso. Deus está. Então, quando alguém se levanta contra a igreja, está se levantando contra Deus, não é contra nós. Quando alguém se levanta contra um crente, se levanta contra Deus. Deus pode nos livrar, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Se Deus nos livrar, o rei, tudo bem, mas se não, fica sabendo que não adoraremos a tua estátua. E Deus quis livrar. Em vez de 3, ele via 4 lá dentro da fornalha. E quando a gente lê histórias aí de campo missionário, quantos livramentos maravilhosos que acontecem. E nesses lugares todos, que eu citei e outros. E hoje, né? Então, Deus está no controle. Nenhuma folha cai sem Ele permitir. Ele está no controle. Deus é soberano. Deus é soberano. Então, sempre confiar na soberania de Deus. E como disse o pastor Luiz, à medida que se aproxima a segunda vinda, dias difíceis virão. E Jesus advertindo sobre isso aqui em Lucas 21, 34, ele diz: cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem, né? Ou seja, quem usar como Paulo as estratégias de Deus terá mais sucesso, né? E no final, né, nós não sabemos como nós terminaremos neste mundo, né? Podemos morrer numa ditosa velhice, como Abraão, acho bonito lá, morreu em ditosa velhice, né? Verdade. Ou podemos ter que enfrentar uma situação como essa, e ninguém quer enfrentar. Como Isaías. Não é verdade? Como Isaías e tantos outros. Mas, se Deus tiver esse plano para mim, para você, para os cristãos do Brasil, não faltará do Espírito Santo que em nós habita toda coragem espiritual, não carnal, coragem espiritual, sabedoria espiritual para enfrentar. Porque, na verdade, o nosso general, como diz o Ineto e o hino 475 do cantor cristão, é Cristo. Ele é o nosso general. Ele está à frente do seu povo. Deus nunca desamparou. Então devemos reagir a toda esse ataque do inimigo com as armas, né, pastor Luiz, o irmão William, irmãos, com as armas espirituais. Como Paulo reagiu, né? Romanos 8, 31, 39, o cântico de vitória. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nada. Nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, perseguições, necessidade. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Deus está conosco. Então, todo crente genuíno, é isso aí que o pastor Luiz falou, que eu também estou lembrando aqui, que o William já resumiu, né? Reagir com as armas da luz, né? Lá do alto da cruz que disse Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, né? Estevão, sendo apedrejado: Senhor, não lhes imputes este pecado, né?
E como diz o pastor Luiz Alberto Saião, o maior poder destruidor do ódio é o amor. O amor a Deus, ao povo de Deus, às almas perdidas. O amor. É isso que o mundo está precisando. Não é? Amarmos-nos mais uns aos outros, amar os inimigos, amar a Deus, amar as almas perdidas, sempre vendo um perseguidor, uma alma a ser salva, né? E quantos desses por aí que já perseguiram, que hoje é crente, né? E os irmãos devem conhecer, como eu já conheci. Isso é maravilhoso, não é? É isso, que Deus enche o nosso coração do amor dele, para continuar pregando, né? Como está João 3,16, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Muito bem, como é bom podemos ter esse momento, né, de reflexão sobre a palavra do Senhor. Bem, meus queridos, nós estamos chegando ao término de mais essa mesa de explanação. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que participaram dela, pastor Edson Borges de Souza, pastor Luiz Antônio Ribeiro, irmão Flávio na transmissão e no som, e você que nos acompanha ou que irá nos acompanhar em algum momento na internet. Nós gostaríamos muito de te fazer um convite especial. No próximo sábado nós teremos aqui uma programação especial, comemoração ao Dia do Pastor. Nós iremos comemorar agora nesse sábado. Você é nosso convidado. A partir das 19 horas estaremos aqui para esse culto especial de louvor e adoração ao nosso Deus, em gratidão aos nossos pastores, e estaremos recebendo também as nossas congregações, as nossas missões e pontos de pregação. Você é o nosso convidado especial também para estar conosco. E também, no domingo, teremos as nossas programações regulares da igreja. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos mais um tema que será abordado na próxima sexta-feira. Mas você é o nosso convidado, é muito importante esse momento da igreja. Aqui nós temos as salas para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos. E você é o nosso convidado especial. Estamos recebendo também as nossas missões nesse mês de junho. Venha participar desse culto conosco, adorar, glorificar o nosso Deus, aprender um pouco mais da tua palavra. E também às 19h20 nós temos o nosso culto noturno. Você é o nosso convidado especial a estar conosco também. Venha participar conosco, venha aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Temos também programações nas nossas missões e pontos de pregação. Acesse o site da PIBPP, você terá ali todas as informações, inclusive os endereços, nossos pontos de pregação, nossas missões. Será muito bom recebê-los. Você é sempre bem-vindo aqui em nosso meio. Agradecemos a Deus pela sua vida, por sua participação, que você continue conosco sempre. Nós vamos agora, então, finalizar essa mesa de explanação com uma palavra de oração. Convido o pastor Edson para fazer essa oração, terminando a mesa de explanação desta noite. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra com o nosso amado pastor Luiz Antônio, nosso amado diácono William Martinez como mediador, nosso amado diácono Flávio na transmissão. Agradecemos os irmãos que acompanharam esta transmissão e que no decurso do tempo vão acionar aí o YouTube, vão acompanhar. Sabemos que esse é um trabalho maravilhoso, é a Tua Palavra chegando ao mundo inteiro pela internet. Como Isaías profetizou, como Abacuque também disse a mesma coisa, que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E sabemos pelos pregadores que nunca houve uma época onde a Tua Palavra foi tão difundida, tão propagada como agora pela internet. Sabemos que esse estudo está indo para o mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo alguém pode acessar. E isso com todas as igrejas no Brasil e no mundo inteiro. E sabemos, como Jesus ensinou em Mateus 24:14, que o maior sinal da segunda vinda é este evangelho anunciado ao mundo inteiro.
Ó Deus, obrigado por fazer parte deste momento, pela nossa salvação em Jesus, e do privilégio de trabalhar no meio do teu povo, na liderança. Como é bom estar com o teu povo, como é bom falar de Jesus e trazer os cansados e oprimidos pelo pecado para Jesus, pela pregação do Evangelho, que vai tirar o fardo do pecado e dar um fardo leve e suave, que é o fardo de Jesus, do amor, da paz, da alegria. Abençoa cada um que nos acompanha e que vai nos acompanhar. Dá-nos uma semana vitoriosa em Cristo. Abençoa também nesse sábado 21 o culto de gratidão pelo dia do pastor, por esses homens no Brasil e no mundo inteiro que levam esse evangelho bendito, que lideram as igrejas. Sabemos que quando há uma perseguição do comunismo num país, os primeiros a serem presos são os pastores. Os primeiros perseguidos são os pastores, depois os outros líderes. E é muito bom ver a igreja agradecendo pela vida dos seus pastores e dos demais pastores no Brasil e no mundo inteiro. Obrigado por esse sábado 21, quando faremos isso com nossas missões e os irmãos do Templo 7. Também agradecemos o nosso país, ser um país sempre livre para o Evangelho, que sempre seja assim, ó Deus. Que o Brasil seja um grande celeiro de pregadores para o mundo inteiro, como tem sido. E assim nós oramos, agradecidos e assim suplicando, e agradecendo a nossa bendita salvação, a alegria da salvação em Jesus, que supera qualquer expectativa de sofrimento, porque sabemos que caminhamos para a vida real, a vida eterna. Caminhamos para a segunda vinda de Cristo em glória, quando todos esses ímpios que rejeitaram o teu santo evangelho serão julgados, e com o anticristo, ó Deus, lançados com os demais ímpios no lago de fogo e enxofre. Sabemos que o Senhor retarda esse juízo, porque é que todos sejam salvos. Esta é a tua vontade. E aqueles que continuarem reagindo contra o evangelho, contra a tua palavra, a única expectativa que tem é de juízo, e de juízo eterno. Que se arrependam enquanto há tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.